Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa quarta aula de pirometalurgia, tá? Hoje a gente vai ver dois processos diferentes, né? O primeiro grupo de processo é o processo de destilação e o segundo grupo de processo é o processo de cloração, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou explicar, a gente vai começar falando um pouquinho do processo de destilação, tá? Então eu vou começar aqui pelo processo de destilação, tá? E a partir daí depois eu vou explicar, eu vou tentar definir, primeiro falar um pouco das matérias-primas de destilação, assim como eu fiz ontem na última aula, né? No caso eu gravei ontem, mas a última aula eu falei um pouquinho de, até me esqueci o que eu tinha falado na última aula aqui, mas na última aula eu acho que eu falei um pouquinho de aglomeração e briquetagem, né, de compactação de sólidos particulados. Então eu estava no início daquela aula, eu expliquei quais eram as matérias-primas que a gente está usando aqui. Nesse caso específico eu também vou ter que explicar um pouquinho e vocês vão ver que aqui existe nesse caso específico aqui, um sombreamento, porque tem um processo de ustulação, vocês vão ver, ele é específico para minérios de chumbo e zinco. Tá? Então, o processo de ustulação para minérios de chumbo e zinco, para o processo que se chama o processo imperial, ele além da gente fazer uma ustulação no nosso minério, a gente vai visar fazer também uma aglomeração, uma sinterização. Então há sempre a produção do sinter de chumbo e zinco, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês os equipamentos. Tá? A aula de hoje não deveria ser uma aula muito longa, mas eventualmente ela pode se alongar, porque a aula passada eu achei que seria uma aula de 20 minutos e acabei fazendo uma de 50. Então às vezes eu acho que vai ser mais curto, porque a ostulação, a meu ver, ela parece ser um processo bastante simples, tá? Mas eventualmente eu acabo vendo detalhes ali que seria interessante falar, tá? E aí isso acaba prolongando um pouco a aula, tá? Então vamos falar que tipo de metais aqui a gente está falando quando a gente trata de uma ostulação, tá? Eu quero não esquecer nenhum, tá? Mas eu vou falar aqui os principais, tá? Os principais para o que a gente normalmente estuda, os principais produzidos aqui no país e também os minérios mais comuns, tá? O que vocês têm mais chance de trabalhar, tá? Dá para fazer ostulação, por exemplo, com minério de ouro. Eu não vou falar aqui e não vou abordar o porquê que se faz ostulação no minério de ouro, tá? Mas a ostulação é feita principalmente, tá? Principalmente não, ela é feita com sulfetos, tá? Sulfetos. E aí, o que acontece? Normalmente é sulfetos mais normalmente O2 para gerar um óxido mais SO2 barra SO3, tá? Então essa aqui é a ideia. Então vamos escrever isso de uma forma mais reação química, tá? Para vocês verem aqui. Vamos lá. Uma reação típica de lixiviação, desculpa, de ostulação, né? Já estou voltando aqui para a hidrometalurgia. Uma reação típica de ostulação é MES mais O2 igual a MEO, tá? Mais 3 meios de O2, tá? Então 3 vezes 2 dá 6, então vai dar 3 oxigênios, né? Então um oxigênio está aqui, mais SO2, tá? Então esse é uma reação típica de ostulação, tá? E aí, olha só que interessante, tá? Aqui a gente tem diversos, vamos pegar outra cor aqui, então a gente tem diversos minérios, aliás, diversos metais, onde é com E, né? Onde o minério é um sulfeto. Então, diversos metais onde o minério é um sulfeto. Tá? E aí, quais são os principais metais onde o minério é um sulfeto? Tá? Então vamos lá.
principais metais onde minério sulfeto, a gente tem o C1, FeS2, a nossa calcopirita, então minério de cobre, então aqui ó, cobre é o cara importante desse cara, tá? A gente tem PbS mais ENS, estou colocando aqui eles juntos porque normalmente eles aparecem associados, tá? Aqui no Brasil especialmente, aliás, em todo mundo, né? No Brasil também. Tá? Então aqui a gente tem a galena e a esfalerita, também conhecida como blenda, isso, blenda de zinco. Tá? E aí a gente tem aqui o chumbo e o zinco como principal elemento. Né? A gente tem também, esse aqui eu vou pegar na minha colinha, que a fórmula química dele é bem complicadinha aqui. Tá? A gente tem o nosso sulfeto de níquel. Tá? Então a gente tem o Ni 4,5, tá? Então é uma fórmula química que não estequiométrica, eu acho que se chama, né? Fe 4,5 O S8, tá? Ou a gente pode escrever, é uma solução sólida de níquel e ferro, né? Então a gente pode escrever, e ela tem também variação de composição, né? Então a gente pode escrever Ni, Fe 9O8, que é a nossa pentlandita. Tá? Então aqui a gente tem a nossa calcopirita. Aqui a gente tem a nossa galena e a nossa esfalerita, tá? Que também é conhecida como blenda, tá? Eu posso estar cometendo um erro aqui, mas eu acho que eu tenho quase certeza, é blenda de zinco, tá? Então aqui a gente tem os principais minérios onde isso é utilizado, onde a gente faz etapas de ustulação, tá? Eles são sulfetos, tá? Então, eu acho que tem também o caso do sulfeto de zinco, tá? Então eu vou colocar aqui, não, já coloquei o zinco aqui, tá? Então aqui são os principais sulfetos, tá? Que a gente vê aí e que vocês vão ver, aliás, que tem a probabilidade de vocês verem aí nas disciplinas e no próprio trabalho de vocês no futuro, tá? Então esses aqui são os principais metais obtidos através dos sulfetos. E se vocês forem lembrar, tá? Então um detalhe importante aqui quando a gente for para os equipamentos, né? Se vocês forem lembrar, os sulfetos eles são melhor tratados por flotação, né? Então, primeiro, estava falando para vocês aqui de uma característica de composição química. Tá? Então aqui a gente tem uma primeira questão que é uma característica de composição química das nossas matérias-primas. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho da questão da morfologia. Tá? Então o que eu estou falando aqui? Quando eu falo o nosso produto é um sulfeto metálico, significa que tem só calcopirita? Não, né? Um concentrado de flotação de calcopirita ele é muito rico em calcopirita, mas ele sempre vai carregar alguns outros sulfetos que vão ser chamados de contaminantes, tá? Então a etapa de concentração ela não é uma etapa de eliminação total ali do que não me interessa, né? Normalmente eu consigo eliminar os minerais de ganga que são hidrofílicos, né? E eu acabo flotando grande parte dos sulfetos, então não consigo separar, por exemplo, a calcopirita de uma eventual pirita que exista ali. Então o nosso circuito aqui de beneficiamento antes do processo de ustulação, normalmente a gente tem um circuito do tipo cominuição do meu minério ROM para chegar no tamanho adequado e aí depois encaminhar por flotação. Claro que tem fluxogramas extremamente confusos, assim, cheio de etapas e microetapas e tal. A própria flotação é feita em várias etapas,
Mas se a gente botar tudo numa caixa preta, a gente vai dizer o que? O processo, para obter os nossos sulfetos que vão passar pela ostulação, a gente tem cominuição e flotação. Tá? E se vocês bem sabem, a flotação é um tipo de processo que tem um material extremamente fino, né? Tanto de entrada como de saída. Tá? Então o material, claro, né, porque é evidente, durante a flotação não há degradação do minério, né? Então o minério já entra cominuído lá de uma maneira, ele finamente moído, tá? E aí ele sai, pode normalmente, aqui no caso específico, ele sai através das bolhas, né? Então no overflow ali da etapa de flotação, ele é retirado com as bolhas e aí esse material fino e rico em sulfetos ele vem para nosso trabalho ali de ostulação, né? E isso vai resultar no que? O equipamento que faz a ostulação, ele normalmente ele é um forno de leito fluidizado. Tá? E por que eu faço a ostulação? Por que me interessa transformar os sulfetos em óxidos? Tá? Lembrem-se, o nosso objetivo aqui é sair de um minério. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, o nosso objetivo aqui é ter no início um minério, fazer processos e obter como resultado metal, certo? Então, por que eu estou fazendo esse processo aqui? Porque parece esquisito, né? Eu estou aqui com MES, aí eu faço um processo e durante esse processo eu não estou obtendo metal, estou obtendo MEO. Por que eu faço isso? Pelo seguinte, eu não consigo converter do MES direto para o metal. Eu vou precisar de uma etapa intermediária. Tá? Por quê? Porque eventualmente eu vou tratar esse cara aqui, através de um processo hidrometalúrgico. Ou então eu consigo reduzir, por exemplo, com carbono. E aí eu vou entrar naquela redução tradicional lá que vocês veem em siderurgia, né? MEO mais CO dando Me mais CO2. Tá? Então aqui um processo muito mais simples, então faço uma etapa intermediária para facilitar a minha redução, por exemplo, com carbono, ou eu posso encaminhar meu material para o processo hidrometalúrgico. E aí isso até cai em alguns concursos. No tempo que eu fiz o concurso para o IF, eu lembro que caía, eu não me lembro que concurso que eu estudei, mas caía, por exemplo, uma relação entre susceptibilidade a processos metalúrgicos. Normalmente os óxidos são mais lixiviáveis, tá? Então é mais fácil lixiviar óxidos. Isso significa o quê? Que eu converter o sulfeto em óxido, eu facilito a lixiviação. Tá? Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas a gente está dando aula de pirometalurgia e já está falando de hidrometalurgia. Sim, porque essa é uma etapa pirometalúrgica, a transformação de minérios através do uso da temperatura, né? E mudança de composição química, né? Para encaminhar isso numa etapa hidrometalúrgica. Eu tenho uma extração do cobre, por exemplo, que ela é meio mista. Eu começo ali com uma etapa pirometalúrgica, mas depois eu me encaminho para o fluxograma hidrometalúrgico. Tá? Eventualmente, no caso do zinco e do chumbo, por exemplo, eu faço todo via pirometalurgia, né? Então eu até tenho a opção, quando eu tenho minério que tem muito zinco e pouquíssimo chumbo, de fazer só via hidrometalurgia, tá? E no caso específico, eventualmente também eu quero diminuir a quantidade de enxofre, tá? Porque para facilitar, porque vocês veem aqui com os contaminantes, tá? Então eu estou dando duas razões aqui para vocês, tá? Só para a gente não se perder. Primeira razão, transformar em óxido, tá? Eu faço ostulação para transformar em óxido para conseguir lixiviar com maior facilidade. Eu faço ostulação para transformar em óxido meu sulfeto de metal para reduzir com carbono, que é mais fácil de fazer.
Tá? Antigamente até saía direto do sulfeto, usando, acho que até usando carbono. Eu confesso que falhei aqui no estudo de história da metalurgia extrativa, né? Mas eu acho que existia um processo extremamente danoso ao meio ambiente, tá? Bem daquele tempo de revolução industrial, que tu saía do sulfeto e chegava direto em metal, usando carbono, tá? Mas ele era extremamente ineficiente, extremamente danoso ao meio ambiente, acho que meio feito a céu aberto e tal, e aí esse SO2, SO3 era liberado e aí virava chuva ácida, e hoje em dia não se pode mais fazer isso, tá? A gente se desenvolveu bem melhor também para fazer processos mais eficientes, tá? Então, a primeira razão que eu mostrei para a hidrometalurgia, para a redução do carbono. Só que eu vou falar, vocês vão ver lá, quando a gente faz ostulação, no caso específico do cobre e do níquel, quando a gente tem um fluxograma assim, veio lá da cominuição mais flotação, vou até trocar de cor aqui, tá? Veio da cominuição e flotação e agora está ingressando aqui para um laranja, tá? Está ingressando numa etapa de ostulação, depois vai passar por uma etapa de fusão a mate, então aqui eu vou ter que dar uma adiantadinha para vocês aqui no que eu ia falar depois, tá? E aí, por último, vai encerrar com uma etapa de conversão. Tá, aqui está escrito conversão, tá? Conversão, tá? Acho que deu para enxergar? Acho que vocês estão ouvindo o que eu estou falando, né? Então, e aí, da etapa de conversão, a gente vai obter o cobre blister, que é um cobre meio impuro, tá? Ou o níquel, só que aí não é níquel blister, é um níquel meio bruto, tá? O que acontece? Na etapa de ostulação, eu quero eliminar enxofre. Então, aqui a etapa de ostulação, a terceira razão que eu faço a etapa de ostulação, eliminar enxofre. Mas por que eu quero eliminar enxofre? Porque a partir do momento eu não quero transformar, eu quero que essa reação não precisa ser 100%. Tá? Em alguns casos aqui, quando a gente faz para hidrometalurgia, tá? E para redução com carbono, o que a gente quer é que 100% do meu sulfeto vire óxido. Claro que isso não acontece, né? Mas a gente quer o máximo possível. Tá? Nesse caso específico, eu não desejo que 100% do meu metal vire óxido. Tá? E hoje eu vou pegar muito o exemplo do cobre. Tá? Se vocês quiserem ver o exemplo de cada um deles, como funciona, tá? Eu vou pegar o exemplo do cobre para falar dos dois tipos de ostulação, tá? Ostulação para hidrometalurgia e ostulação para fusão a mate. Tá? E aí, se vocês quiserem olhar como que isso funciona para o níquel, vocês podem ir lá na aula de não ferrosos que tem no canal aqui, na parte de níquel, tá? Uma aula um pouco longa, mas lá eu explico como que funciona para o níquel, é meio que análogo ao cobre, tá? E aí depois eu vou ter que abrir uma sessão específica para falar de minérios de chumbo e zinco, tá? Porque isso aqui também, isso que eu estou falando aqui, também vale para minérios só de zinco, tá? Mas eu vou explicar para vocês parte a parte, tá? Então, voltando aqui na parte da ostulação, fusão a mate e conversão, tá? A gente tem o seguinte, o meu material vai passar a ostulação por uma etapa de ostulação e o desejo ali é eliminar enxofre através da produção da produção de parte do meu material, tá? Então, eliminar, calma aí, tá ruim isso aqui, né? Eliminar enxofre, então eliminar enxofre, tá? Para que parte do meu material fique oxidado. Por quê? Porque se eu tiver dentro da minha carga aqui CuO, tá? Quando ele encontrar ferro, o sulfeto de ferro, lembrando, eu tenho aqui calcopirita, um sulfeto misto de cobre e ferro, e o pior, eu sempre tenho um pouquinho de FeS2 como contaminante, que é a pirita, né, na calcopirita. Então, se eu conseguir converter um pouco do cobre em óxido, ou mesmo ferro em óxido, o que vai acontecer? Lá na etapa de fusão a mate, eu vou ter essa reação acontecendo aqui, Cu, uma reação desse tipo, tá? Porque eventualmente tem Cu2O e tal, e Fe2S, só que eu vou pegar aqui a reação mais simples de todas que acontece, que não necessariamente é exatamente o que acontece, mas olha o que vai acontecer.
O cobre ele tem muito mais afinidade pelo enxofre, então ele vai formar sulfeto de cobre e o ferro vai pegar aquele oxigênio formando FeO. E esse cara aqui vai para a escória. Então eu começo a separar o meu metal que não me interessa do metal que me interessa. Entendeu? Então, para isso que eu pego e faço ostulação, é outra razão para fazer ostulação. Tá? E essa razão, ela me leva ao quê? A um tempo menor, tá? E uma temperatura menor. Temperatura menor de quanto? Mais ou menos 500 graus por causa do cobre. Tá? Ah, mas e quando eu quero converter tudo? Tá? Então, quando eu quero converter tudo para um processo hidrometalúrgico, no caso do cobre, né, eu vou fazer o quê? Tempo de processo processo de ostulação um tempo maior e também uma temperatura maior. Essa temperatura maior é de quanto? Temperatura assim, ó, de mais ou menos 900 graus Celsius. Tá? Mais ou menos 900 graus Celsius. E um tempo maior de residência. Ah, qual que é o processo? Eu vou explicar para vocês lá. Um forno de leito fluidizado que faz esse processo. Tá? Então, quem vai na questão, quem faz esse tipo de processo aqui para o hidrometalúrgico? Quando a gente tem um minério só de zinco, então minério de ZNS, tá? Vai para a pirometalurgia, dá para fazer via hidrometalurgia, eu faço uma ostulação mais severa e tento converter todo o sulfeto de zinco em óxido de zinco, e é só conversão, não tenho função de aglomeração, que é uma outra explicação que eu vou dar para vocês também, tá? Também o sulfeto de cobre, né? CuFeS2, então eu tento converter todo o meu cobre em óxido de cobre, tá? E aí como resultado depois eu vou fazer um processo hidrometalúrgico e também eu posso fazer isso com o meu... Eita, eu errei aqui a fórmula da pentilandita, tá? Vou voltar aqui só. Eu estava falando de sulfetos, eu acho que eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Então é S8 aqui, tá? Então, corrigido aqui, tá, pessoal? Eu espero que vocês consigam compreender. Eu odeio quando eu faço isso aí, mas depois de gravar tantos minutos de aula, ter que voltar para gravar tudo de novo, porque não é o tipo de coisa que eu consigo editar, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aqui que eu estava falando de sulfeto, né? E aí pego e põe um óxido aqui, não ficou meio nada a ver, né? Eu também faço isso aqui, tentar converter toda a pentilandita em óxido, tá? Porque ela vai responder bem ao processo hidrometalúrgico, a lixiviação. Então eu vou tentar fazer aqui com NiFe9S8, tá? NiFe9S8, tá? E aí esse aqui é um processo possível, tá? Eu posso fazer essa ostulação em um tempo de residência bastante longo. Era um processo em forno de leito fluidizado, vai ter uma figurinha ali que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que acontece, tá? E uma temperatura mais alta. Para quê? Para eu tentar converter o máximo. Então eu quero obter o máximo de MEO e ter o mínimo de sulfeto, porque ele me atrapalha, elimina a eficiência do meu processo. Já quando eu tenho aqui um circuito do tipo ostulação, fusão amate e conversão, isso se aplica principalmente para a calcopirita, né? Então esse processo aqui, ele é importante para a calcopirita, CuFeS2, né? Então aqui solução sólida também, tá? Só para CuFeS2 e também para pentilandita, tá? Então eu posso fazer, eu tenho as duas opções de fluxograma possível, tá? Tanto para pentilandita quanto calcopirita. Eu posso fazer uma ostulação menos severa, que vai me conduzir para um processo de fusão amate, ou fazer uma ostulação mais severa, que vai me conduzir para um processamento hidrometalúrgico, tá? Que é um processo de lixiviação, depois lá vai passar por um processo de concentração e purificação e tal. Vocês podem ver isso lá na disciplina de metalurgia dos não ferrosos, eu explico
rotas, tá? Essa disciplina é do técnico, mas é sempre interessante se vocês um dia forem trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Aqui eu falo o básico do que vocês precisam saber de oscilação. Se vocês quiserem saber mais específico para o metal, vai lá na disciplina do técnico, mas aí aquilo ali talvez fique muito raso. Você pode olhar lá nas bibliografias que eu elenquei certinho de onde eu tirei, de onde tinha mais ciência daquilo, e vocês podem tirar mais daquilo ali, tá? Próxima parte aqui eu vou fazer um corte e aí eu vou falar de duas coisas, tá? Eu vou botar aquela figurinha da nossa máquina de sinterização, tá? Espero que não faça eu cometa o erro que eu cometi na última aula em relação ao corte, né? Eu vou cortar e pausar o vídeo efetivamente. Da última vez eu cortei e fiquei lá folheando página durante 2 minutos ali dando uma estudadinha no que eu ia falar. E aí acabou prejudicando um pouco. Então na aula de hoje eu pretendo cortar direitinho, tá? E aí eu vou falar o quê? Vou explicar do processo de oscilação essa parte aqui do processo, tá? Quando eu estou ostulando, fazendo o processo de ostulação para obter óxidos, mas não só obter óxidos, para obter óxidos sinterizados que depois vão vão ingressar num processo de redução carbotérmica. Tá? Redução carbotérmica típica, tá? Como no alto forno. Tá? Então, e além disso, vou explicar um pouquinho o forno de leito fluidizado. Então, primeiro eu vou explicar o forno de leito fluidizado, depois vou entrar específico nos minérios de galena associados à esfalerita. Tá bom? Então, vou fazer um cortezinho aqui e a gente já vai para a próxima parte. Então, pessoal, feito o corte aqui, né? Tirei as informações anteriores e a gente vai aqui explicar os reatores, né? Então a gente tem aqui o forno de leito fluidizado. O fluidizado, né? E aí no forno de leito fluidizado, olha que interessante aqui, tá? O que acontece? Esse secondary air e solids feed, isso aqui é a alimentação, tá? O material sólido, que são nossos sulfetos, tá? E aí aqui, sulfetos, tá? Se eu precisar de combustível, aqui eu adiciono. No caso específico aqui, não se precisa de combustível, tá? No caso que eu estou explicando agora, depois na cloração ali, também é feito em fornos de leito fluidizado, tá? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais, tá? E aí eu tenho duas entradas de ar sob pressão, tá? E o que acontece? Quando eu coloco o meu sólido fino, né? Então eu tenho aqui sulfeto, tá? E mais O2, tá? Sob pressão, tá? Então isso aqui, alta pressão, né? O2 sobre alta pressão, tá? E aí os meus sólidos finos, né? E o metal pode ser, lá como eu disse para vocês, o metal pode ser zinco, né? Ele pode ser níquel, tá? E ele também pode ser cobre, tá? O metal de interesse, né? Ele está sempre aqui o níquel associado ao ferro e o cobre também associado ao ferro no sistema, nos sistemas que eu falei para vocês. Então, se eu tiver uma temperatura maior e fizer o meu processo de forma que o meu sólido fique mais tempo no equipamento, temperaturas maiores, mais tempo no equipamento, eu tenho maior quantidade, lembrando lá da nossa reação, né? MES mais O2, gerando mais 3 meios de O2, né? 3 meios de O2, gerando MEO mais SO2, né? Nesse caso aqui específico, quanto maior a temperatura e maior o tempo, tá? Mais eu facilito que as coisas aconteçam para esse lado aqui. Então, maior a conversão que eu vou ter do meu sulfeto em óxido, tá? Então, aí, o meu sistema, sólidos são postos em contato com ar em altas pressões, tá? Esse material vai se comportar como se fosse um fluido, por isso forno de leito fluidizado, porque eu fluidizo o meu leito de partículas, né? E aí eu consigo propiciar aqui um elevado contato entre sólido e
gás. Olha só que interessante, que é exatamente o que eu quero fazer. E aí eu consigo obter aqui, o material ele é carregado por aqui, ele pode percorrer o caminho por aqui por cima, pode percorrer o caminho por aqui por baixo e sair como produto que é o nosso óxido, tá? Eu posso fazer o processo de forma a ter elevadas temperaturas e um longo tempo de residência, posso. Tá? E aí eu vou produzir quase tudo para MEO, vou converter quase todo o sulfeto para o óxido do metal, e aí esses processos aqui, como eu disse para vocês, eles são perfeitos para quando eu vou mandar meu material para uma hidrometalurgia, tá? Um processo de hidrometalurgia, o hidrometalurgia, tá? Eles são ideais, tá? Os fornos de leito fluidizado com altas temperaturas e alto tempo de residência são perfeitos para fazer com que eu converta todo o sulfeto em óxido e mandar ele para a hidrometalurgia. Quando eu não faço isso, tá? Quando eu não tenho isso aqui, tá? Então, nos casos onde eu não tenho isso aqui, menor T e menor tempo de residência, não é pouco tempo e pouca temperatura, é tipo 500 graus aqui, tá? 500 graus Celsius. Maiores T aqui é tipo 900. Então aqui é aquele igual aproximado, né? 900 graus e 500 graus Celsius aqui, tá? Aí eu tô mandando esse material aqui para aquele nosso fluxo de fusão a mate mais conversão, tá? Então esses são os casos de fusão a mate e conversão, tá? Então vamos lá, que a nossa aula já está com 30 minutos, eu achei que ia demorar 20 minutos, estou ansioso inclusive para jantar aqui, mas aí tem a nossa terceira opção, né? Eu falei aqui de uma opção, preparar o meu material para hidrometalurgia, preparar um material para um circuito de fusão a mate e conversão, e quando eu for fazer reação carbotérmica, tá? Aí eu vou usar a nossa máquina, eu acho que na aula passada eu até me passei e nem falei, a máquina Dwight Lloyd, tá? A máquina Dwight Lloyd, tá? Ou tem um outro nome também que agora eu me esqueci, acho que grelha móvel, se não me engano, tá? Mas onde eu estudo normalmente tá máquina Dwight Lloyd, tá? De produção de sinter. Então, além de eu ter elevadas temperaturas, um tempo de residência bastante longo, tá? Eu quero que esse meu material, vocês vão ter que sempre remeter para a aula passada, eu vou admitir que vocês já viram a aula passada, tá? Eu vou querer que o meu material seja aglomerado. Então aqui, ó, vou ter uns pontos de fusão e eu vou produzir um aglomerado poroso, tá? Ideal para o alto forno. Então aqui, além, no caso específico da galena aqui, tá? Então aqui a gente está trabalhando com sulfeto de chumbo mais sulfeto de zinco naquele processo imperial que vocês vão ver aqui, quando eu uso o alto forno, e na goela do forno eu saio com zinco gasoso e desculpa aqui, ó. Então eu vou mandar esse material aqui para o alto forno, né? Eu vou transformar ele em PbO mais EnO, tá? Através de sinterização. Tá? Vou fazer uma sinterização, transformar ele em PbO e ZnO, tá? E aí depois eu vou reduzir ele, vou mandar ele para o alto forno e vou reduzir ele para produzir assim, ó, chumbo líquido no bullion, tá? Então um bullion de chumbo, um chumbo impuro no caso, né? E o zinco saindo pela goela do forno, gasoso, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês lá no futuro, tá? Então, para que isso ocorra adequadamente, eu vou fazer um processo semelhante ao que eu expliquei na aula passada, só que além de aglomerar, eu tenho uma segunda razão para fazer aquele processo, tá? Que é transformar
meu sulfeto de zinco e meu sulfeto de chumbo em óxido de zinco e chumbo, porque óxido de zinco e chumbo eu consigo reduzir no alto forno, eu não consigo reduzir sulfeto, tá? Então a máquina do White Lloyd, que eu expliquei na aula passada, ela também é utilizada para processos de ustulação, tá? E aí, o ideal, tá? Eu tenho aquelas condições de elevadas temperaturas, tá? Temperaturas de até 1300 graus, talvez um pouco mais baixo, tá? E com contato intenso com oxigênio, para quê? Para que eu tenha o máximo de conversão aqui, tá? O meu objetivo é o máximo de conversão nesses casos, tá? Então, explicado aqui, falei do caso particular do zinco e chumbo, mostrei o equipamento de forno de leite fluidizado e agora eu vou só finalizar a nossa aula com uma parte extremamente pequena que não cabia colocar em uma aula inteira, tá? O que acontece? A gente vai falar um pouquinho de cloração e aí eu vou dedicar à cloração pouco espaço, tá? Então aqui eu vou falar de cloração. Então, o que é a cloração e para quem que a gente está falando? A gente está falando de titânio, tá? Então tem um momento lá que a gente vai usar o óxido de titânio, tá? Ou a ilmenita, que é um óxido misto de titânio, FeO.TiO2, tá? Então espinélio de titânio e ferro, tá? E o meu objetivo aqui é me livrar do ferro. Os minérios de titânio são compostos de... Putz, agora eu me esqueci o nome desse minério aqui. Vamos ver se eu encontro aqui na minha colinha. O óxido de titânio, acho que é o rutilo. Tá? Isso, o rutilo pode ser o anatásio também, tá? Dependendo do arranjo cristalino. Então a cloração ela serve para quê? Para tratar rutilo e anatásio. Desculpa, rutilo. Aqui pode ser rutilo barra anatásio, tá? Anatásio. E aqui a nossa il, que é um I, tá? Ilmenita, tá? Faz de conta que está escrito ilmenita aqui, com letra de médico, tá? É ILMENITA, tá? Ilmenita, tá? Então eu faço cloração para tratar rutilo, anatásio e ilmenita, tá? Para quê? Para obter tetracloreto de titânio. Então, no processo de cloração, ali, ó, eu tenho a adição do nosso combustível, tá? Que vai servir para quê? Ele vai tirar, tá? Ele vai aqui, ó, vamos pegar só o caso da ilmenita, tá? Desculpa, do rutilo, tá? Eu vou reagir com TiO2 mais o cloro, então eu vou adicionar em vez de ar, né, em vez de oxigênio, eu vou adicionar cloro, tá? Então 2Cl2 aqui, tá? Mais carbono, tá? E isso vai dar o que? Eu vou formar o tetracloreto de titânio mais CO, tá? Mais 2CO. Então são 2 carbonos aqui, tá bom? Eu vou formar tetracloreto de titânio e o carbono vai ser oxidado, tá? E vai acabar liberando calor aqui e produzindo esse CO, tá? E por que eu faço isso? Bom, o titânio ele também está sempre associado a óxidos de ferro. E aí o que acontece? Eu consigo separar o titânio de ferro, por quê? Porque o ponto, quando eu falo quando eu estou falando, eu vou transformar o titânio em tetracloreto de titânio, então TiCl4, tá? E eu também vou transformar o ferro em tricloreto de ferro. E aí o ponto de fusão do tricloreto de ferro, vou dar um espaço aqui, né? Apesar eu tenho um pouquinho de espaço, tá? O ponto de fusão do tricloreto de ferro, tá? FeCl3, ele tem um ponto de fusão igual a 300 ponto de ebulição, desculpa, né? De ebulição igual a 315 graus. Já o nosso tetracloreto de titânio, ele tem um ponto de fusão
igual a 136 graus. O que acontece? Eu produzo o tetracloreto de titânio. O tetracloreto de titânio, se eu baixar a temperatura desse material abaixo de 315, o que acontece? Esse cara aqui vai virar líquido e esse cara vai continuar gasoso. Então eu consigo eliminar ferro. Tá? Não só isso, olha o que acontece. Depois, a redução do titânio, desse tetracloreto de titânio, ele é feita com magnésio, porque eu não consigo reduzir titânio com carbono. Tá? Então não é o tipo de óxido que eu consigo reduzir com carbono. Tá? E aí, o que acontece? Eventualmente eu vou precisar, eventualmente não, para produzir o titânio, tá? E por isso o titânio foi produzido um pouco mais tarde na metalurgia, na história da metalurgia, porque teve que se bolar uma estratégia para primeiro se livrar do ferro e depois o titânio é muito afim do oxigênio, então eu precisava de um sistema sem oxigênio. Se eu botar CO ali, uma solução de CO, CO2, eu vou acabar reoxidando o titânio. Então, no processo de extração do titânio, eu faço essa estratégia de produzir tetracloreto de titânio. Tetracloreto de titânio tem um ponto de ebulição extremamente baixo, significa que eu consigo tirar ele da forma gasosa, e como o cloreto de ferro e os outros caras ali, eles têm ou pontos de ebulição extremamente abaixo de zero, por exemplo, o CO, né? Então o oxigênio, eu consigo baixar, por exemplo, imagina em 2 estágios, eu baixo a temperatura, num primeiro estágio eu baixo a temperatura a menos de 315 graus, e aí eu consigo fazer o que? Eu consigo eu consigo condensar cloreto de ferro. Tá? Eu me livro do cloreto de ferro e aí eu baixo a temperatura abaixo de 136 graus. Aí eu consigo me livrar de todo o oxigênio e tudo o CO, qualquer coisa que tenha na atmosfera, porque eu consigo produzir tetracloreto de titânio líquido, e aí eu uso esse tetracloreto de titânio líquido já sem nenhum resquício de oxigênio que pode atrapalhar minha redução lá no fim, e aí eu consigo produzir titânio através do magnésio. Então, por isso que eu uso uma redução, em vez de ser uma redução carbotérmica, ele acaba sendo uma redução magnesiotérmica. Tá? Então, o processo de cloração ele ocorre também em fornos de leito fluidizado. Então, eu tenho a adição de cloro, tá? E também a adição de carbono, tá? Então eu necessito de carbono ali para que a reação ocorra, conforme eu mostro aqui para vocês, tá? Se você substituir o titânio pelo ferro aqui por FeO e balancearem, também vai resultar em tetracloreto de ferro, e aí eu me livro do tetracloreto de ferro, do tricloreto de ferro, tá? E aí o processo no equipamento igual, tá? Forno de leito fluidizado. Eu não entro muito no equipamento, mas falo um pouco por cima de como funciona o processo, tá? Talvez um dia eu faça uma aula só sobre isso, só sobre equipamento, forno de leito fluidizado, falando de variáveis e tal, como funciona o equipamento, mas eu acho que o mais importante é que vocês entenderem como funciona o processo, porque o equipamento varia de planta para planta. Se um dia vocês pegarem uma planta que tem um forno de leito fluidizado para produzir fazendo coloração, é completamente diferente do comportamento de uma planta de forno de leito fluidizado para secagem, por exemplo, ou então um forno de leito fluidizado para calcinação, ou ainda um forno de leito fluidizado para fazer ostulação. É completamente diferente. Então estou só explicando o princípio do equipamento e explicando o que é ostulação e o que é coloração. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. A gente já está com 43 minutos de aula e eu pretendo encerrar aqui. Eu espero que tenha sido compreendido o que é ostulação e o que é coloração na aula de hoje. Tá? Então façam os exercícios. Caso vocês não entendam alguma coisa, me procurem. Agradeço muito a atenção de vocês e até breve. Tá? Tchau, tchau e até.